Olá, bom dia, quinto ano. Vamos mais uma aula de português e hoje nós vamos fazer a interpretação do texto na página 14 do livro De Pai para Filho e logo após responder as páginas seguintes da interpretação. Diz assim: Pai, por que a gente existe? Pai, por que a gente existe? Para melhorar, aliás, perguntaram ao Dalai Lama qual a melhor religião. Ele respondeu que a melhor religião é toda religião que te melhora. Isso porque você é otimista, né, pai? Mas um amigo meu que é pessimista diz que toda religião é enganação e que a existência não tem finalidade nem sentido. Então, não é teu, amigo. Ele diz que a gente não melhora, pois tanto que, por exemplo, sempre existe e sempre vai existir guerra. E quando existe gente que pensa como teu amigo, mas Nelson Mandela foi preso porque pregava a luta armada e que todo o território contra o racismo e saiu da prisão, quase 30 anos depois, falando em perdão e convivência, e com isso acabou com a guerra civil na África do Sul. Meu amigo também diz que sempre vai existir corrupção e que o ser humano é corrupto por natureza. Também é o único ser neste planeta que cuida dos feridos e também o único que faz arte, cultiva a beleza e a prática a solidariedade. Meus amigos, diz que a história de responsabilidade social das empresas, por exemplo, é só disfarce para ganhar a simpatia do público e continuar tendo o máximo lucro possível. Só que as empresas solidárias sobrevivem e as outras, mesmo com muito lucros, morreram. Solidariedade não é tática, filho, é espírito e o espírito sempre vence. Na Segunda Guerra, os nazistas conquistaram vários países, até a França, e aí, entre eles e a Inglaterra, havia apenas Canal da Mancha e a aviação e o sacrifício, não como o espírito de conquista, como os nazistas, e muitos morreram, mas causaram tanto estrago que Hitler adiou a invasão para sempre. E no final, a vitória das democracias, mas meu amigo diz que a democracia é só disfarce para a ditadura do capital, os ricos mandando no governo e na justiça. Não enquanto houver gente que acredita na justiça e na luta por ela. Aqui no Brasil, um advogado católico sobra. Pinto defendeu o líder comunista, Luiz Carlos Prestes, usando para isso os direitos dos animais. Pois até isso negava ao prisioneiro e ele acabou sendo solto. E agora mesmo tem gente lutando no Brasil para melhorar a justiça, para ser menos lentas e para os promotores continuarem a investigar corrupção. Mas meu amigo diz que não adianta lutar porque os corruptos ganham sempre. Já eu vejo que perdem sempre. Começam perdendo o respeito, depois perdem o sono, perdendo a saúde, perdendo o poder, tudo porque começam perdendo a calma. A corrupção é, antes de tudo, carência de inteligência. Mas meu amigo diz que não tem jeito, porque cai um corrupto, cresce outro que estava na sombra dele. Os homens honestos, ao contrário, não se reproduzem nas sombras, mas nas claridades. Através dos bons exemplos, você não vê que o povo mais pobre é quem mais paga as contas em dias? Não será por bobeira.
Pai, é por crença, filho. Acredito em ser bons, fazer o certo e viver bem consigo e com os outros. Mas você não tinha hora certa no dentista, então vai pensando que na Idade Média, gente enlouquecia de dor de dente e mesmo os ricos não podiam pagar um dentista, porque nem existia dentista. Hoje temos serviço odontológico de graça pela saúde pública. Algumas coisas melhorou, não? Pai, você deveria dar aula no meu colégio. Aula de quê? De esperança. Então esse texto ele trata também, fala de esperança e fala da nossa sociedade, da corrupção que acontece na nossa sociedade. Sabemos que os nossos direitos, infelizmente, não são todos iguais e nem são para todos. No estudo do vocabulário, que é o estudo do texto, nós vamos observar as imagens e escrever de acordo com o vocabulário o que a ação que está sendo repetida. Esse daqui, ele está fazendo o quê? Ele está sendo corrupto, ele está comprando as coisas dele sem ser pelo valor. E esse menino com esse velhinho aqui, ele está sendo solidário. E esse carro aqui, ele está sendo corrupto com o carro aqui. Na segunda, nós vamos completar tem as palavras capital, pessimista, corrupção e solidariedade. Nós vamos reescrever, substituindo as palavras por uma dessa. A pessoa que vê e julga algo ou tudo pelo lado mais desfavorável sente. Aí vocês vão circular essa parte do que até o desfavorável e irão colocar o nome pessimista. Aí a outra, dificuldade em ter qualquer sentimento de simpatia ou piedade pelos pobres. Sentimento de simpatia ou piedade é ter solidariedade. Aí vem a outra aqui. Na verdade, são mais propensos aos meios ilegais para obter benefício próprio e ao culto ao dinheiro. Vocês irão circular dinheiro e meios ilegais para obter próprio. É corrupção, esse é a primeira, e o dinheiro é o capital. Aí, é preciso não enxergar a vida pelo lado mais desfavorável. Se quisermos um mundo melhor para nós mesmos, não enxergar a vida pelo lado mais desfavorável é ser pessimista. Continuando ainda com o estudo do texto, na página 17, nós vamos estar marcando a alternativa correta. O menino possui uma opinião de que todos os seres humanos são bons, mas seu pai discorda? Não. Tanto o pai quanto o menino acham que as pessoas têm salvação? Não. O pai acha, mas o menino não, pelo que ele escuta, né? O menino acredita que o ser humano não tem salvação, mas seu pai acredita que a bondade supera a maldade do mundo? Sim. O pai acredita que a humanidade é boa e força o filho a acreditar também? Não, ele não força o filho, mas ele sempre fala na esperança, né? A segunda, o texto que você leu é uma crônica. Marque um X nas questões abaixo, baseado no que você leu, e descubra algumas de suas características. O texto que você leu trata-se de coisas imaginárias ou fala de algo do cotidiano? Fala de algo do cotidiano. A forma do texto é um diálogo ou um monólogo? É um diálogo, é uma conversa entre o pai e o filho. Letra C. Podemos dizer pelo tema que crônica é esportiva? Não. Humorística? Também não. Ele é sobre a sociedade. A terceira resposta diz assim: em sua opinião, porque o filho disse ao pai que ele deveria dar aulas de esperança em sua escola no final do texto. Aí, por que você acha que o menino disse isso? Porque ele acha assim, porque o pai dele sempre tem aquela esperança que as pessoas vão mudar, o mundo vai mudar, os direitos vão ser iguais e vai acabar corrupção. Ele acha que o pai dele deve dar aula na escola porque o pai dele é muito esperançoso,
ele acredita num mundo melhor. Com qual ponto de vista você concorda? Com a do pai ou com o do filho? Escreva e justifique sua resposta. Você concorda com o menino, que ele é pessimista e diz que o ser humano não tem mais salvação? Ou você concorda com o pai, que o ser humano ele tem salvação e ele pode mudar? Vai depender da maneira que cada um começar a fazer as atitudes, começar a fazer as coisas. Você concorda com o menino ou você concorda com o pai? Aí, se você concorda com o menino porque ele diz que o mundo não tem mais salvação, o mundo não, as pessoas, pelo fato das pessoas serem então sendo muito egoístas. E o pai, ele diz que o mundo, as pessoas têm salvação. Depende de cada um mudar como você se comporta diante da sociedade, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom dia e uma ótima atividade.